Boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham esta nossa live todo sábado às 20 horas sobre a liturgia do domingo. Estamos aqui nos preparando para refletir um pouco, meditar um pouco sobre a liturgia do terceiro domingo da Páscoa, ok? Vamos dar um tempo aí para que as pessoas acessem aí a nossa live. Estamos com uma chuva um pouco pesada aqui na nossa cidade, mas se Deus quiser não haverá interrupção da transmissão, ok? Muito bem, hoje nós estamos celebrando, a partir de hoje, amanhã, o terceiro domingo da Páscoa, né? São 6 domingos em que a igreja continua celebrando a Páscoa. Ela não fala terceiro domingo depois da Páscoa, não fala terceiro domingo da Páscoa, ok? Vai até a ascensão do Senhor ao céu. Depois, no domingo seguinte, né, então, a festa de Pentecostes. Muito bem, vamos começar pedindo ao Senhor a sua graça e a sua bênção, lembrando sempre aquilo que Jesus diz, né? Sem mim, nada podeis fazer. Não adianta, né, querer trabalhar sem Deus, que a coisa não anda. O salmista diz, né? Em vão trabalham os construtores, se não é Deus quem constrói a cidade. Certo? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde encher os corações dos vossos fiéis. Vinde acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito Santo, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai Santo, Pai Eterno, nos recomendamos a vós nesse momento. Senhor Jesus, nos recomendamos a vós. Divino Espírito Santo, nos recomendamos a vós, aos anjos e aos santos de Deus, para que possamos ter aí um momento de profunda reflexão. Peço que o Senhor abra minha mente, o meu coração, a mente e o coração de todos aqueles que me acompanham nesta noite. Para ouvir, Senhor, a Tua Santa Palavra, para ouvir a Santa Liturgia da Igreja e aprender hoje aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nesses domingos todos de Páscoa, né, como eu disse, são 6 domingos da Páscoa, a igreja coloca para nós, né, esse foco na Páscoa, na ressurreição. Então, a igreja vai mostrando para nós as evidências da ressurreição de Cristo, os testemunhos a respeito da ressurreição de Cristo. E a liturgia deste domingo tem 3 testemunhos da ressurreição de Cristo, né? O primeiro testemunho, a gente vê Jesus que aparece aos discípulos no lago de Genezaré, o lago de Tiberíades ou o lago da Galileia, né? E nós vamos ver isso no Evangelho, ok? Depois, a gente vê também nos Atos dos Apóstolos, Pedro e os apóstolos que dão um testemunho de Cristo ressuscitado, sem medo da cadeia, sem medo de serem flagelados, né? Uma coisa impressionante. E vamos ver também a glória do Cordeiro de Deus, né, no Apocalipse, na segunda leitura, que recebe o mesmo louvor, a mesma glória, a mesma honra, a mesma majestade do Pai. É o triunfo do Cordeiro de Deus ressuscitado. Ok? Então são 3 pontos importantes que dão testemunho da ressurreição de Cristo. Cristo que aparece aos discípulos, lá nas margens do mar da Galileia, né? Os apóstolos que dão testemunho ali em Jerusalém, né? E o Apocalipse, onde São João vê a glória do Cordeiro ressuscitado. Bom, nós temos aqui a primeira leitura que coloca exatamente isso, né? O testemunho que os apóstolos dão ali em Jerusalém. O texto diz que naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O Sinédrio era aquele tribunal religioso dos judeus, formado pelos sacerdotes, doutores da lei, fariseus e etc., né? Então, o sumo sacerdote começou a interrogar os apóstolos, dizendo o seguinte: nós tínhamos proibido expressamente
que vocês ensinassem em nome de Jesus. Né? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Impressionante, né? Os apóstolos não tomaram conhecimento da proibição de que não podia falar de Jesus ressuscitado e da doutrina de Cristo. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. É claro, eles foram que mataram Jesus, né? Então Pedro e os outros apóstolos responderam. Aqui é algo impressionante. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Não? Sem medo da prisão, sem medo dos açoites, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É uma lição para nós também, meus irmãos, impressionante. Né? Nós não podemos entrar nessa, né, do mundanismo. Né? Alguns querem adaptar o evangelho ao mundo. Não, é o mundo que tem que ser adaptado ao evangelho. Certo? Não podemos fazer uma pregação que alguns chamam de light, querendo agradar, querendo passar a mão por cima daquilo que está errado. Não. O que é certo, segundo a lei de Deus. O que é errado, está errado. Eu gosto muito daquela palavra de Santo Agostinho. Para mim, norteia a minha vida. Santo Agostinho dizia: não se imponha a verdade sem caridade, mas também não sacrifique a verdade em nome da caridade. Não sei se você entendeu bem. É uma máxima muito importante. Não imponha a verdade sem caridade. Ou seja, não vai sair pregando aí, dizendo também: olha, se você não viver isso, você vai para o inferno, está perdido. Não, para aí, não é assim. Não se impõe a verdade sem caridade. Mas, Santo Agostinho diz: não sacrifique a verdade em nome da caridade. Em nome da caridade, a gente tem que ser bom com todo mundo, a gente tem que agradar a todo mundo, então sacrifica a verdade. Aí não. Aí nós estamos traindo o evangelho. Então os apóstolos disseram: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E aí eles reafirmaram a ressurreição de Jesus. Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Era a tônica da pregação dos apóstolos nos Atos dos Apóstolos, né? Ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. Eles não têm medo de dizer, né? Vocês mataram, pregando numa cruz. Quem é que não sabe disso? Né? Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. Os apóstolos não têm medo, colocam a verdade nua e crua, porque eles são testemunhas. Eles viram o Cristo ressuscitado. Né? Agora, impressionante, meus irmãos, eu queria que você notasse isso. Isso aconteceu depois de Pentecostes, depois que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, porque antes eles estavam morrendo de medo. Estava todo mundo trancado no cenáculo lá, achando que iam morrer. Mas quando desceu o Espírito Santo, acabou o medo. É uma ousadia. Sabe? É impressionante que o Espírito Santo muda na vida da pessoa. Por isso que nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Por isso que eu insisto que, né, a experiência da renovação carismática católica, os seminários de vida no Espírito Santo, para a pessoa ser renovada no Espírito Santo, é fundamental. Você está vendo o que acontece aí? Aqueles apóstolos ali, né, alguns dias antes, 50 dias antes, estavam morrendo de medo. Agora esses homens estão aí virando o mundo de cabeça para baixo, pregando a ressurreição de Cristo. Né? E disso somos testemunhas, eles disseram, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. É impressionante, o Espírito Santo inundou tantos apóstolos, que eles falavam do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse alguém que sentasse numa cadeira ali, numa reunião com eles. Pedro fala, né? Lá quando houve aquele primeiro concílio de Jerusalém, no ano 49, para decidir se continuava a circuncisão ou não, eles disseram: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Quer dizer, eles ouviam a voz do Espírito Santo com uma nitidez que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. E aqui São Pedro fala: disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem.
Sabe, meus irmãos, por que os santos faziam tantas maravilhas? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. É por isso que o Papa Paulo VI um dia disse, né, que a primeira oração do dia deve ser essa: vinde, Espírito Santo, vinde, enchei os nossos corações, né? Bom, então, consequência disso que os apóstolos disseram, então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Olha, foram flagelados, açoitados. Os açoites dos judeus não era tão terrível como o dos romanos. O dos romanos era pior, a flagelação que o Cristo sofreu. Porque o flagelo dos romanos tinha 3, né, ramos, e na ponta eles colocavam pedacinhos de ferro, ossinhos, para realmente arrebentar com a carne da pessoa. O flagelo dos judeus não tinha. Então, eram 39 chicotadas. São Paulo fala que durante 5 vezes ele sofreu esses flagelos, mas os apóstolos não tiveram medo. Aí, olha o que ele diz aqui, o versículo 41 do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos saíram do conselho, lá do Sinédrio, muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Que coisa impressionante. Os apóstolos entenderam, meus irmãos, que eles tinham que participar também do sofrimento de Jesus. São Paulo não disse depois lá: eu completo na minha carne o que falta a paixão do Cristo no seu corpo, que é a igreja. Né? Então, eles seguem Jesus na tribulação. Eles entendem perfeitamente a importância disso, por isso que eles saem alegres dali, né, do Sinédrio. Não é para nós uma lição também? A gente também saber suportar todas as provações que a gente tiver que sofrer por causa de Cristo, por causa das pregações, por causa do trabalho evangélico, por causa do trabalho na pastoral. Sempre vai haver provações. Mas que tal a gente ficar alegre com essas provações? Por que eles ficaram alegres? Por que eles ficaram contentes? Está escrito aqui, ó, por terem sido considerados dignos de injúria. Santa Teresa d'Ávila dizia: não é qualquer um que Jesus deixa colocar a mão na cruz dele para ajudar a carregar a cruz. Não, não. O grande São João Maria Vianney e também São João da Cruz dizia que a cruz, né, a cruz é o presente que Jesus dá àqueles que o amam. Ajudar a carregar a cruz. Então, a gente vê aí essa fé dos apóstolos. Então, esse é o primeiro testemunho que a gente vê claro aí dos apóstolos. Né? É interessante que nesse relato aí aparece também a figura de Gamaliel. Não está no texto do Evangelho, porque foi pulado, mas Gamaliel era aquele, né, fariseu que amava Jesus. É engraçado que Paulo se formou na escola de Gamaliel, né? Era um fariseu assim moderado, que não estava ligado naquele farisaísmo da lei judaica. Bom, depois a igreja coloca para nós um salmo de louvor, como nós estamos na Páscoa, né, dando glória a Deus. Salmo de louvor, né, o Salmo 29, eu vos exalto, ó Senhor, porque me livrastes. Livraste do quê? Livraste da morte, a morte eterna. Né? São Tomás de Aquino diz que existem 2 mortes. A primeira morte é quando o corpo se separa da alma, mas a segunda é pior, é quando a alma se separa de Deus. Essa que é pior, é porque é definitiva. Foi dessa segunda morte que Deus nos libertou. A primeira morte nós temos que passar por ela, por quê? Porque o pecado original enfraqueceu a natureza humana, adoeceu a natureza humana, então agora o nosso corpo envelhece. Envelhece, um dia ele tem que morrer. O Papa Bento XVI disse um dia que a morte entrou no mundo, Deus deixou a morte primeira, a morte física, como um remédio. Porque você já pensou uma pessoa que fique sofrendo aí a vida inteira e não morresse? Meu Deus, seria o inferno aqui na Terra. Então, Deus colocou um fim no sofrimento aqui na Terra com a morte. A morte pode ser, não sei, por uma questão de velhice, por questão de doença natural, ou pode ser também por acidente. Quando o corpo não tem mais estrutura para sustentar a alma, então a alma se separa do corpo. É a morte. Porque o homem é formado de corpo e de alma. Né? Está lá no catecismo. Bom,
Então, o salmista, ele canta esse louvor, né? Eu vos exalto, ó Senhor, porque me livraste e não deixaste rir de mim meus inimigos, né? Aqueles que me escravizavam na morte, né? Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvaste quando estava já morrendo. Nós estávamos na mão do demônio, sequestrado pelo demônio no paraíso. Cristo foi lá, pagou o preço do nosso resgate com o seu sangue, valor infinito, e nos libertou. Por isso que o salmista canta, né? Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. E além dele louvar a Deus, ele sabe que Deus é o grande abrigo protetor. Então o salmista quer se colocar diante de Deus, né? Transformastes o meu pranto em festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eternamente hei de louvar-vos. O que nós vamos fazer no céu? No céu nós vamos louvar a Deus eternamente. O fulgor de Deus, a beleza infinita de Deus, que não acaba nunca, que não cansa, que não dá tédio, que não dá fastio, né? Serão, como a gente vai ver no Apocalipse, na segunda leitura, os anjos, milhares, miríades, que louvam a Deus sem cessar. Né? O salmista já vislumbrava isso, né? Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Bom, e nós vemos então aí o livro do Apocalipse, que mostra o quê? O livro do Apocalipse mostra o testemunho do Cordeiro ressuscitado, né? Então a gente viu aí o testemunho dos apóstolos, o testemunho do Cordeiro, depois vamos ter o testemunho do próprio Jesus que aparece para os discípulos. Então aqui no Apocalipse a gente encontra o seguinte, que Apocalipse 5, né? Versículo 11 até 14, é pequeno. Diz assim, eu, João, São João, né, vi, né, e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Era aquele 4 seres vivos do Apocalipse e 24 anciãos. O que significam esses 4 seres vivos? Os teólogos dão aí 2 interpretações. Alguns teólogos dizem que esses 4 seres vivos podem ser os 4 evangelistas. Alguns dizem que esses 4 seres vivos podem representar a natureza, a criação, né? Os elementos básicos da criação. E os 24 anciãos, normalmente, os intérpretes do Apocalipse colocam como sendo as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, os 24 anciãos que louvam e glorificam a Deus. Então aqui, né, ele diz assim, o Apocalipse, eram milhares de milhares, milhões de milhões. Olha que interessante, meus irmãos. São milhões de anjos. Não é só uma humanidade que é formada de milhões, 7 bilhões de pessoas. Não, ele fala milhões de milhões. Ou seja, milhão vezes milhão. 10 elevado à sexta potência vezes 10 elevado à sexta potência, que vai dar 10 elevado à potência 12. Passa de bilhões, chega na casa dos trilhões de anjos. Muito mais do que de homens hoje na Terra, que nós temos bilhões. Bom, proclamavam em alta voz o quê? A glória do Cordeiro ressuscitado. Olha aí, o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Repare que são 7 manifestações de grandeza do Cordeiro. Por que 7? Porque o 7 na Bíblia significa plenitude, né? Algo completo. São 7 mandamentos, são 7 dores da Virgem Maria, 7 dores de São José, 7 glórias, né? Então, olha que eles colocam, né? É digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Porque esse Cordeiro venceu a morte. Esse Cordeiro ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Então aqui, o que o Apocalipse mostra aqui? Que ele é Deus. Ele recebe a mesma honra, a mesma glória do Pai. Ele é consubstancial ao Pai. Ele é igual em majestade ao Pai. Aqui diz, né, o texto, ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam,
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Então, veja que coisa interessante. Não é só os 4 anciãos, e os 24 anciãos, e os 4 seres vivos, que dão glória ao Senhor. Toda a criação. Toda a criação. Olha o que ele fala. Destaco isso, né? Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, ou seja, todos os seres, animais, vegetais, homens, mulheres, tudo que neles existe, diziam ao que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, o Filho imolado, ressuscitado, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. O que significa isso? Significa que o Cristo recebe o mesmo louvor do Pai. É Deus. Ok? É essa visão que o Apocalipse coloca para nós. Né? E esses milhares e milhares de anjos que a gente vê proclamam exatamente a perfeição da divindade de Cristo, que é adorado por toda essa multidão de anjos. Né? Bom, aí o Apocalipse termina dizendo o seguinte, né? Os 4 seres vivos respondiam amém. E os anciãos, os 24, se prostraram em adoração, né, àquele que vive para sempre, o Cordeiro. Então, a gente vê aí exatamente isso, meus irmãos. O testemunho da ressurreição de Cristo, agora glorioso. Glorificado pelos 4 anciãos, glorificado pelos 24 anciãos, pelos 4 seres vivos e por toda a natureza. É o significado profundo dessa leitura que o Apocalipse coloca aqui para nós. E agora aqui também aparece aí o papel dos anjos. Os anjos que adoram a Deus sem cessar. Os anjos que cumprem os seus desígnios, executam a missão, né, que Deus dá para ele de executar os desígnios de Deus. E os anjos que intercedem por nós. São essas 3 atividades que os anjos exercem. Interessante notar isso, que o Apocalipse mostra. Primeiro, os anjos adoram Deus. Né? Servem a Deus, diz a carta aos Hebreus, para a nossa salvação. E terceiro, intercedem por nós diante de Deus. É por isso que a igreja diz para a gente ter um relacionamento muito amigável, íntimo, com o anjo da guarda, o anjo custódio. Sabe, gente? Muitas vezes a gente passa problemas aqui nesta vida e não resolve, em situações difíceis, porque a gente não apela para o anjo da guarda. Oxe, meu anjo da guarda bendito. Né? Deus ensinou, a igreja ensinou essa oração antiquíssima, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Acorde e já reze essa oração. Vai para o seu trabalho, reze essa oração. Vai entrar no seu carro, vai pegar uma estrada, as estradas nossas perigosas hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, meu amigo, Deus colocou um guarda-costas para mim. A gente vê as autoridades Deus aí cercadas de guarda-costas, né? Perigo de sofrerem atentados e tal. Há atentados espirituais. O demônio quer nos derrubar. São João diz, né? O demônio ruge como um leão em redor de nós, buscando quem possa devorar. A gente não tem força contra ele, mas o anjo de Deus tem, porque tem a mesma natureza dele. Ok? Então, impede que a gente seja tentado, que a gente caia no pecado, que a gente se machuque. Ok? Ensine teu filho a rezar a oração do Santo Anjo. Reze a oração do Santo Anjo. Está dentro desse contexto do Apocalipse, dessa missão que os anjos exercem diante de Deus. Muito bem, vamos então para o Evangelho, onde a gente vê a terceira manifestação de Jesus ressuscitado. É o próprio Jesus que, às margens do mar da Galileia, aparece para os discípulos. E aí nós temos ali 3 coisas muito interessantes. Primeiro, aquela pesca milagrosa que acontece, né? Segundo, Jesus prepara uma comida para eles ali na praia, né? Para mostrar que é Ele mesmo, ressuscitado. É o corpo dele mesmo que está ali, não é um fantasma, não. Né? E terceiro, ele entrega o primado da igreja a Pedro. São 3 coisas importantes nesse evangelho.
né? Primeiro, aquela pesca milagrosa. Segundo, aquela comida que o Cristo prepara ali, aquele peixe que ele assa ali com pães, né? Ele retoma a intimidade com os discípulos. Esse é o sentido, né? E terceiro, ele coloca Pedro como chefe, cabeça visível da igreja. Vamos ler o Evangelho. Diz assim: Jesus apareceu de novo, já tinha aparecido outras vezes lá no cenáculo, né? À beira do mar de Tiberíades, o mar da Galileia, né, que fica lá na Galileia, não na Judéia, onde ele morreu e ressuscitou. Ele tinha mandado, né, ele falou para Madalena: diga para os meus discípulos irem para a Galileia, lá nós vamos nos encontrar. E encontraram, né? A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, né, que é São Bartolomeu, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, né, e outros 2 discípulos de Jesus, né, estavam ali. Simão Pedro disse para eles: eu vou pescar. Eu acho que Pedro pensou: será que acabou tudo? Será que a gente vai voltar à vida antiga? Bom, enquanto a gente aguarda mais alguma manifestação do Senhor, já que Jesus já tinha aparecido para eles lá, né, no cenáculo, vamos pescar. E os outros discípulos disseram para ele, né, também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pegaram nada naquela noite. Eles pescavam de noite, na vigília. Não pescaram nada, né? Mas que coisa interessante, né? Já tinha amanhecido, Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Interessante, não sabiam. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Acho interessante Jesus se dirigir, se chamam de moços. Quer dizer que eram moços mesmo, eram jovens. A tradição da igreja diz que São João era quase que um adolescente ainda. Devia ter 17 anos por aí. Moços, tem alguma coisa aí para comer? Não temos nada. Então Jesus disse para eles: lançai a rede à direita da barca e vocês vão achar. Lançaram a rede, né? E não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixe. Meus irmãos, que lição, né? Pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Mas quando Jesus manda lançar a rede do lado direito, vocês podem ter pensado assim: mas será que vale a pena, né? Passamos a noite inteira pescando. Mas certamente eles viram alguma coisa diferente nessa pessoa que mandava, né? Porque quando a rede se encheu de peixe, né, então está escrito aqui: o discípulo a quem Jesus amava, né, disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Né? Por que João viu que era Jesus? Porque João amava Jesus. Meus irmãos, quem ama vê. Quem ama entende. Quem ama compreende. João era o discípulo que mais amava Jesus, né? Era o mais novo, né? Então ele vê. E aí Pedro, que estava nu, coloca a roupa, né? Devia estar só de, não sei, uma espécie de um calção, alguma coisa assim. Coloca a roupa e pula na água e vai atrás de Jesus. Que coisa diferente, né? João é a expressão do amor. Pedro é a expressão da fé, né? Vai, se joga lá na água e vai atrás de Jesus, né? É interessante que aqui diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Por que 153? Há uma tradição que dizia que naquele tempo eram 153 nações. Então isso pode significar que todas as nações vão ser pescadas por Jesus. E de fato, né, a igreja está no mundo inteiro hoje. O Papa tem mais de 180, né, diplomatas dele no mundo inteiro, núncios apostólicos no mundo inteiro. E 153 peixes grandes, né? Um trabalho grande. Isso faz a gente lembrar aquela pesca que também aconteceu antes de Jesus ser crucificado e morrer. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. Os apóstolos passaram também a noite inteira, não pegaram nada. Quando Jesus fala: lance a rede, vão para águas mais profundas. Duc in altum, em latim, avança para águas mais profundas. Jogaram a rede e pegaram muito peixe. E como diz aqui, né? Pegaram muito peixe, arrastando a rede com os peixes,
Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Né? Mas as redes não se romperam. O que significa isso? Significa a unidade da igreja, a força da igreja. A igreja pega peixe grande no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, no Japão, lá nas Conchinchinas, mas a igreja é unida, ok? Embora haja problemas, haja divisões, mas a igreja tem um cabeça que é o Papa, a igreja, né, é unida. Então, diz aqui o texto, logo que pisaram a terra, eles viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse, trazei alguns dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Os santos padres da igreja, vejam, os santos padres, nessa cena, eles tiravam vários ensinamentos impressionantes. Eu não sei se você sabe, quando eu falo santos padres, é a patrística. Só que aqueles gigantes da igreja, mais ou menos até o século VIII, né? Um Santo Agostinho, um São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, São Basílio Magno, São Lourenço, São Leão Magno, né? São Jerônimo, aqueles gigantes da igreja, doutores da igreja, eles viam nessa barca a igreja, sempre viam na barca de Pedro a igreja. Né? Viam na rede lançada a evangelização. Viam o mar como o mundo, e os peixes pescados como as pessoas evangelizadas, trazidas para Deus. Bonito como os santos doutores olhavam tudo isso, né? Então Jesus disse, vinde comer. Nenhum dos discípulos atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Claro, depois de acontecer um milagre desse, né? João também ter colocado bem claro. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos. Bom, a gente pode ainda tirar mais algumas conclusões, né? Jesus, antes de subir para o céu, ele falou para os discípulos o seguinte, né? Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não for será condenado. E Jesus termina dizendo uma coisa maravilhosa. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Meus irmãos, essa última palavra de Jesus, que aliás é a última frase do Evangelho de São Mateus, é o capítulo 28 de São Mateus, versículo 20. Eis que eu estou convosco. Jesus usa o verbo no presente, ele não fala eu estive, eu está. Eis que eu estou hoje, agora, convosco, todos os dias. Sabe, quando a gente sair para uma missão, leva essa certeza com você, Jesus vai comigo. Porque eu estou pregando em nome dele. Eu estou construindo o reino que é dele. A igreja que é dele. Então ele vai comigo. Sabe, eu gosto de dar esse testemunho aqui. Não é por vaidade, nem por orgulho. Não, eu já estou muito velho para ser orgulhoso. Mas nunca na minha vida, meus irmãos, mais de 50 anos que eu trabalho na igreja, desde meus 20 anos, em curso de jovens com o Padre Jonas, casais, renovação carismática, cursilho, andando pelo mundo inteiro, nunca, meus irmãos, nunca eu voltei para casa frustrado. A missão não aconteceu, deu errado, nunca. Impressionante como Deus age. Já perdi avião, peguei outro. Já quebrei carro, já bati carro, peguei outro. E cheguei. Sabe, é uma coisa impressionante a presença do Senhor quando a gente trabalha para Ele. Né? É isso que acontece quando Ele dá a ordem, lança a rede. A rede vai encher de peixe, não tenha dúvida. Porque a evangelização não é algo que acontece por nossa conta. Não, acontece por ação dele. Né? Por isso que Jesus fala lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, no versículo 32, Jesus fala para os discípulos assim:
Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Não temas. Vão em frente. Porque foi do agrado do Pai confiar a vocês o reino de Deus. Né? Cristo veio na terra para implantar o reino de Deus. Ele coloca esse reino na mão da igreja dos apóstolos. Então, e não é só os apóstolos, né? Nós todos fazemos parte da igreja, os padres, os diáconos, os leigos. Todos nós somos envolvidos nessa evangelização, né? Então, esse realismo da presença de Jesus é muito importante a gente ter isso consciente, para que a gente não desanime, porque muitas vezes nas nossas missões, no nosso trabalho, a gente sofre problemas, né? O mal quer sempre atrapalhar. Quando você vai fazer alguma coisa, que você vai levar, né, alguém a Deus, converter alguém para Deus, o mal tenta, né, atrapalhar. Agora aqui também tem uma coisa muito importante nesse capítulo 21 de São João, que é o primado de Pedro, né? A gente sabe que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, né? Eu queria dizer uma palavra sobre isso, porque para nós também é muito importante. Na Quinta-feira Santa, Jesus começou a dizer para eles assim: eu vou ser morto, eu vou ser flagelado, etc, etc. São Pedro disse: nada disso, Senhor. Eu estou pronto para ir até a morte com o Senhor. Ir até a morte. E Jesus disse: o quê, Pedro? Antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus tinha dito o seguinte, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Jesus tinha dito o seguinte: Simão, Simão, eu orei por ti, porque Satanás quis te joeirar. Joeirar é que jogava o trigo para cima, assim, para o vento carregar as impurezas, ficar, né? Satanás quis te jogar para cima. Mas eu orei por ti, Pedro. Eu acho isso muito interessante. Está lá em Lucas, capítulo 22. Eu fico pensando que Pedro não se desesperou que nem Judas e não foi se matar, porque, olha, motivo para se matar não faltou para Pedro, não. Raciocina comigo. Pedro já tinha sido escolhido por Jesus para ser o chefe da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Eu te daria as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Daqui a pouco o Pedro faz um papelão desse. Nega Jesus 3 vezes. Né? E Jesus, na casa de Caifás, olha para Pedro quando o galo cantou. São Lucas conta isso. Capítulo 22 de São Lucas, lá pelo versículo 67, São Lucas fala que Jesus olhou para Pedro. Imagina o que Pedro não sentiu naquela hora. Né? Saiu, chorou amargamente, não se matou, né? Que nem Judas. E aí, Jesus encontra com ele às margens do mar da Galileia, depois de ressuscitado, e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Não acredito, sou eu mesmo que vou continuar chefe da igreja? Mas Pedro, tu me amas 3 vezes? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que é por fraqueza que eu te neguei, não é por malícia, nem por maldade. Então, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala para Pedro uma coisa interessante. Pedro, quando você era novo, você mesmo se cingia, ia para onde você queria. Quando você for velho, vai ser diferente. Ou seja, falava mais ou menos da morte que Pedro ia viver, ia sofrer. Pedro acabou morrendo de cabeça para baixo em Roma, conforme conta, né, a história da igreja de Eusébio, lá do século IV, que Pedro, conforme narra Santo Irineu, Pedro não quis morrer crucificado de cabeça para cima, porque não se achava digno, né? Porque traiu Jesus 3 vezes. Agora, veja bem, por que Jesus deixou Pedro cair daquele jeito? Porque Pedro estava orgulhoso. Eu estou pronto para ir até a morte com o Senhor. Deixa comigo. Essas pessoas orgulhosas, arrogantes, prepotentes, são assim: deixa comigo, eu posso, eu faço, né? Vou te dar uma lição. Vou deixar você bater com a cara no chão 3 vezes para você se tornar humilde.
porque você vai ser o primeiro Papa da Igreja, então você tem que aprender a ser humilde. Não é você que vai conduzir a Igreja, sou eu. Você vai ser meu instrumento. Mas se você for orgulhoso, vaidoso, eu não consigo fazer. Então, mas depois resgatou Pedro. Né? Eu fico pensando, né? Eu acho que fosse cada um de nós, mandava Pedro embora, né? Pedro vai embora. Né? João, vem cá, você vai ser o chefe da igreja agora, porque você, João, ficou aos pés da cruz comigo. Foi o único, você e as mulheres. Mas Jesus sabia que João não tinha essa liderança para ser papa, para ser chefe da igreja. Pedro tinha. João era o amor, Pedro a fé. Né? E o líder tem que ser assim, meio tipo de Pedro, né? Diferente de João, que era a expressão do amor. Mas de qualquer forma, né? De qualquer forma, a gente vê que bonito o coração de Jesus, né? Confiou em Pedro, continua Pedro na frente da igreja, né? Ele quis dar uma lição para Pedro, e Pedro aprendeu a lição, né? Quando Pedro chora amargamente, né? E quando Pedro fala para Jesus, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? O Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro se rendeu, Pedro se reconciliou, Pedro se arrependeu, Pedro se tornou humilde. Eu penso que a grande lição que a gente tem que aprender nesse episódio, às margens do Mar da Galileia, é a gente aprender a lição da humildade. Meus irmãos, a humildade é a maior de todas as virtudes. Não tenha dúvida. Jesus fala que quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. São Pedro fala na primeira carta dele, né? Deus, né? Rejeita os soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sabe? Nossa Senhora foi humilde, Jesus foi humilde, São José foi humilde, os santos foram humildes. Vamos pedir a eles que dê também a nós essa graça da humildade. Muito bem, era isso que eu tinha para colocar hoje para nós, ok? Vamos terminar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça e a sua bênção, para que a gente possa também testemunhar Jesus, já que o foco da liturgia neste domingo é o testemunho de Jesus, Senhor ressuscitado, vivo e verdadeiro. Queremos pedir nesta noite que o Senhor nos dê a graça, a coragem de testemunhar o Senhor como os apóstolos. E nós também podemos dizer, importa primeiro obedecer a Deus e depois os homens. Que a gente tenha essa coragem, Senhor. E depois também que a gente possa, né, como São João viu ali no Apocalipse, glorificar, louvar, bendizer, agradecer a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos salvou. E também poder, Jesus, ter essa intimidade convosco que os apóstolos tiveram. Nós possamos também, Senhor, sentar à tua mesa, comer o pão, que é o Senhor mesmo, beber do cálice, que é o próprio sangue do Senhor, que é remédio, que é sustento para a nossa vida. E que o Senhor esteja sempre presente, hoje na nossa vida, né? Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esteja então, Senhor, conosco, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas pastorais. Esteja conosco, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero repetir aquela expressão do Apocalipse, né? Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês todos que me acompanharam aí. Estou vendo aí gente entrando aí. A Iranilda, Francisca, Henrique, chegar bem pertinho para conseguir ler. Cíntia, José de Jesus, Sônia, sejam bem-vindos. Boa noite a vocês todos. É uma alegria estar com vocês. E se Deus quiser, na segunda-feira, nós vamos fazer a nossa live de perguntas e respostas às 20 horas. Se você puder, divulgue até para outras pessoas. 20 horas ou 7h30, provavelmente 7h30 da noite na segunda-feira. Ok? Fique com Deus. Um bom domingo para você, na graça de Deus.